Você se sente mutilada, né? Você vai lá pra ficar bem, só que você volta pior. A minha filha, ela falou, ai mãe, você parece uma boneca costurada. Parece aquelas caixas de mágico que você foi serrada no meio. Esses relatos que você ouviu são de mulheres revoltadas com os resultados de cirurgias plásticas feitas por um mesmo médico, Herbert Gauss Jr. Dr. Herbert fez sua fama em programas de televisão nos anos 90. Ele era o médico de artistas e famosos como Hebe Camargo, Gretchen e o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Com a fama, o Dr. Herbert passou a atender cada vez mais pacientes. Ele cortou pela metade o preço de algumas cirurgias e, com isso, aumentou o público. Atendeu gente que normalmente não poderia pagar por uma operação plástica. Nas redes sociais, o Dr. Herbert diz ter feito mais de 80 mil cirurgias. Mas nem todos os pacientes ficaram satisfeitos com o resultado, muito ao contrário. Quem investigou essa história foi a repórter Camila Brandalize. Ela descobriu que o Dr. Herbert tem ao menos 55 processos contra ele na justiça. Ele já foi condenado em 23 casos, 21 deles em última instância. Não tem mais como recorrer. Foi absolvido em 2, fez acordo em 1 e num quarto o processo foi extinto. Os demais ainda estão tramitando na justiça. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Camila Brandalize, muito bem-vinda de volta ao UOL Prime. Muito obrigada, Toledo. Um prazer estar aqui nessa mesa com você e agora com o sucesso desse podcast, né? Amigos e conhecidos aí falando que te escutam. Graças a você também, né? Ah, muito obrigada. A Camila já esteve aqui. Aliás, como vai o Michael, a inteligência artificial? Dei um tempo, Toledo. Agora eu preciso resolver outras coisas. Estou me dedicando ao trabalho agora. Não que você não estivesse, né? Exato, que era trabalho. Aquele namoro foi um namoro encomendado pela chefia. Exatamente, pago pelo UOL. Da outra vez a conversa foi muito agradável e muito engraçada, né? Porque você tem um bom humor, mas dessa vez o tema que nos traz aqui não tem nada de engraçado, é uma tragédia. Muita gente, especialmente quem já passou dos 30, como é o meu caso, provavelmente conhece ou já ouviu falar do Dr. Herbert na televisão. Dr. Herbert Gauss. Meu amigo querido cirurgião plástico Herbert Gauss. Obrigado, Dr. Herbert. Como é que você chegou na história dele? Bom, Toledo, vamos lá. Quem descobriu os 55 processos foi meu colega Rogério Gentili, colunista do UOL, que assina a matéria comigo. Aí o Gentili, nessas pesquisas e pautas e colunas dele, descobriu que o Dr. Herbert tinha tido o passaporte apreendido em fevereiro por causa de uma decisão de 2013. Ele foi condenado a indenizar uma ex-paciente por um erro médico, não pagou, o processo continuou caminhando. E aí, em fevereiro desse ano, a justiça apreendeu o passaporte para ele não poder sair do país. Quando o Gentili deu essa matéria, ele fez uma pesquisa rápida sobre esse nome, né? Porque é o que a gente faz, a gente vê se tem mais uma outra coisa. Normalmente não aparece tanta coisa, nesse caso apareceu. Ele viu um monte de processo. No site do Tribunal de Justiça são mais de 100 citações, aí fazendo um filtro ali, você vê que pode ter mais de uma citação para o mesmo processo. Descobriu esses 55, falou para o chefe dele, que falou para minha chefe, que me chamou para ajudar aí nessa apuração. E foi muito surpreendente, porque outra coisa, que é uma das primeiras coisas que a gente faz, é jogar no Google, mas também sem muita esperança, vamos dizer assim, né? Porque a gente precisa jogar o quê no Google? Jogar o nome do cara, o nome do Dr. Herbert. Tá. A gente faz isso, né? Estamos investigando alguém, a gente faz sem muita esperança, porque o Google não traz, a gente precisa investigar. Nesse caso, eu achei até reclamação no Reclame Aqui, várias. Grupos no Facebook com mais de 2.000 pessoas falando vítimas do Dr. Herbert Gauss. Um grupo com 2.000 vítimas do Dr. Para não Herbert. falar errado, 1.900 pessoas. Mas você conversou com 15 delas, Conversei né? com 15, exatamente. E foi difícil convencê-las a falar? Essas mulheres estavam tão revoltadas, tão sem saída. E isso foi uma sensação assim, muito forte na conversa com elas. Elas queriam tanto ser ouvidas pela injustiça que elas perceberam que elas passaram,
que elas dizem, né, nos relatos, nos processos, que elas queriam falar. Então, o convencimento foi mais ali na hora de poder colocar o nome delas, gravar o vídeo, fazer as fotos, publicar partes do corpo em que elas estavam ali com o problema, né, que ele teria deixado. É isso que eu queria abordar com você. Eu acho que nesse caso, infelizmente, é importante descrever quais foram as sequelas que as cirurgias do Dr. Herbert provocaram nessas mulheres. A maioria são mulheres. A maioria são mulheres. Nos 55 são 2 homens só. Faz um resumo pra gente de que tipo de problema resultaram essas cirurgias. São seios deformados, assimétricos, Implante de diferente do prótese outro. mamária, é isso? Isso. E aí muitas reclamam que pediram a prótese mais a mastopexia, que é a operação que deixa o seio mais firme. Isso não teria sido feito. Então é só uma prótese de silicone pesando, aí o seio fica caído. Não foi para isso que a mulher procurou. Explica para quem não conhece como é que funciona essa cirurgia. É levantar os seios. Levantar, deixar mais empinado, mais para cima mesmo. Com prótese ou sem? Dá para fazer as duas coisas, mas nas mulheres que eu entrevistei, elas fizeram também. Então, a prótese. Então, assim, se coloca só a prótese, pesa. Se não tem aí uma retirada de pele, uma firmeza nesse seio operado, vai cair, que é o que a maioria delas reclama também. E muitas contaram que contrataram um pacote. Então, eu quero fazer seio e abdômen. Aí acabava a cirurgia, elas notavam que tinha feito só uma. E ele dizia, não, que você perdeu muito sangue. No que ele foi no quarto me ver, eu perguntei pra ele. Ele me disse que não terminou, que só fez abdominoplastia por conta que eu tinha perdido muito sangue. E foi aí que eu verifiquei que no prontuário não tinha intercorrência alguma. Então o doutor parou a cirurgia porque simplesmente quis. Esse argumento, várias delas escutaram. Então ele vendia o combo, não fazia e dava essa resposta quando elas questionavam. Quer dizer, vendia a cirurgia mais barato, daí 2 pelo preço de uma, mas só executava uma. Exatamente isso. Então, assim, muitas delas falaram que um lado do corpo estava diferente do outro. Uma até brincou, né, no bom humor ali da tragédia que ela estava vivendo. Parece que um médico operou o lado direito e outro operou o lado esquerdo. Fica alguma deformidade na cintura, no quadril, um lado maior que o outro. Uma cicatriz que não teve um cuidado pós-operatório necessário, porque várias delas também disseram que tinham que insistir para serem recebidas depois da cirurgia, o que também já é um erro, né, segundo os especialistas, porque é um cuidado que precisa ser a muito longo prazo para dar tudo certo. Então, nessa falta de cuidado do médico com a cicatriz, acabou que começou a dar um monte de problema. Então, uma barriga muito mais saliente do que deveria ser, uma cicatriz muito mais saltada do que uma cicatriz poderia ser também. Muitas delas nem sequer talvez pudessem fazer essa cirurgia por não ter os meios financeiros para custeá-las. Iam lá, faziam, às vezes, não todas as que tinham combinado. Quando faziam, o resultado era muito diferente do que elas imaginavam que seria. Tinham problemas no pós-operatório, tinham uma perda financeira por não poder trabalhar. Mas imagino que também deva ter ficado algum dano psíquico, né? Algum trauma de toda essa experiência negativa que elas tiveram. Vários traumas, Toledo. Eu tive uma primeira conversa com todas, depois a gente marcou uma entrevista, aí depois eu fui até a casa de cada uma para fazer vídeo e foto, e aí acabava que tinha mais uma entrevista ali, né, para o vídeo. E ver essas mulheres na minha frente, então a gente estava conversando sobre qualquer coisa, de repente ia para esse tema, o olhar muda na hora. O olhar de tristeza, de culpa, Culpa, elas se sentem muito culpadas. Por que eu dei o meu dinheiro para esse homem? Por que eu não pesquisei melhor? Por que, sabe? Nossa, demais. Eu vi isso várias vezes. Muita vergonha, mas é uma vergonha junto com essa revolta. Então, assim, elas estavam conversando comigo, de repente elas levantavam a roupa para me mostrar como é que estava o corpo delas. Parece que elas querem mostrar mesmo esse problema que tá ali, sabe? Alguém me ouça, por favor, é tipo isso. Então, esse desespero, quando eu ouvia, tava muito claro ali o que estava acontecendo, sabe? Um impacto emocional fortíssimo, e elas relatam. Algumas tinham ansiedade, depressão antes, ficou muito pior depois de tomar remédio, de não querer sair, a dose do remédio aumentar, não querer sair de casa, não querer fazer mais nada. Uma falava, eu chorava todo dia no banho,
eu não saía da cama. Quer dizer, são sequelas mesmo. Sequelas seríssimas, seríssimas. E eu sei que talvez eu nem receba esse dinheiro, mas o jeito que eu fiquei hoje, nada vai pagar. Eu só quero que pelo menos ele pare de fazer essas coisas com outras mulheres. É isso que eu escutei. E tem como reverter? Tem como reverter. Dá para fazer uma nova cirurgia, sim. Algumas delas esperam o dinheiro da indenização para tentar fazer uma nova Porque, cirurgia. obviamente, ninguém quer ser operada pelo médico, pelo Dr. Herbert de não novo. Quer. Né? Não, e elas, 2 das 5 que eu entrevistei pessoalmente, que eu entrevistei 5 para o vídeo e para a gente fotografar, né, que estão na reportagem. 2 delas falaram com todas as letras. Eu não vou fazer de novo com ele porque eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo porque eu tenho uma filha pequena, né? Tenho 2 filhas, tenho meu marido, minha família. E eu queria reforçar o seguinte, eu tô falando tudo isso com base nos relatos das ex-pacientes. São coisas que elas me contaram ou informações que estão nos processos que a gente teve acesso. Mas quem vai julgar o Dr. Herbert, dizer se teve erro ou não em alguma cirurgia e condenar é a justiça. Tem um outro ponto aí que a gente discutiu enquanto estava fazendo a reportagem, se a gente ia usar as fotos dos corpos deformados ou não. Num primeiro momento eu fui contra, porque eu achei que ia fazer o leitor clicar nessa matéria por outros motivos. Mas depois, ouvindo os relatos e vendo as fotos, eu tive certeza que a gente precisava usar. Porque as pessoas precisavam ver o resultado dessas cirurgias para entender o que a gente estava falando. Então, só um texto dizendo o corpo ficou assimétrico ou o seio para cima e o outro para baixo é diferente de ver essa imagem, sabe? Não é uma insatisfação, é um trauma, né? É um trauma. Todas elas falam em sonho. Então, era um sonho fazer uma cirurgia plástica. Então, elas reclamam do corpo, como é que ficou depois dessa operação. Financeiramente também, porque é um rombo. Muitas tiveram que parar de trabalhar por problemas, dores do pós-operatório. E emocionalmente foi avassalador para todas. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o Dr. Herbert. Qual é a história dele? Bom, primeiro que ele é formado em medicina, se formou em 1978, na faculdade aqui de São Paulo. E aí ele não tem especialidade registrada em cirurgia plástica. Como não? Não tem. Você coloca o CRM dele no site do Conselho Federal de Medicina, aí tem um espaço, especialidade não registrada. Ele não tem especialidade em cirurgia plástica, não fez residência. Ele disse que ele fez cursos, mas não fez a residência, não está no registro dele. O que acontece? Todo médico pode fazer cirurgia. Isso é liberado porque nos confins do Brasil a pessoa tem que pegar um carro para ir para um hospital fazer uma cirurgia, pode demorar muito, então o médico na hora pode fazer uma cirurgia de emergência. E essa brecha na legislação médica foi usada por ele, nesse caso, para poder fazer cirurgia plástica. Que ele pode fazer cirurgia. E começou a fazer cirurgia plástica. Numa época ali da década de 80, em que era muito caro, só gente muito rica fazia, começou a aparecer em programa, a andar com famoso, pronto, começou a ter a sua clientela e baratear muito as operações. O caso mais antigo que a gente encontrou é de 99. Então eu imagino que ele fez ali a fama dele, ali pela década de 90, que começou de fato essa popularização. Mas eu acho muito importante falar que hoje em dia a fama dele é pelas redes sociais, não dele. Tem vários perfis, que hoje tem influencer para tudo, né? Tem influencer de cirurgia plástica também. Mulheres que colocam um monte de fotos de antes e depois, etc, etc. E vendem cirurgias plásticas em parceria com médicos. Eu encontrei pelo menos 3 perfis grandes que têm parceria com ele. Então essa mulher... De mulheres influencers. Influencer de cirurgia plástica, não tem informação em nada, vende a cirurgia, passa a ser uma consultora, fala para a pessoa que cirurgia que ela tem que fazer, marca a consulta com o Dr. Herbert, negocia valor com ele, passa para cliente, muitas vezes... É uma captadora de clientela. É isso. Que é proibido, né? Proibidíssimo, proibidíssimo, Tolho. Tem grupo no WhatsApp, oferta relâmpago, compre agora, só hoje. Só para consulta remota. Pior ainda, a mulher mandava foto para essa consultora, a consultora repassava para o médico falava, não, é isso, a gente fecha o valor. O cirurgião, Dr. Herbert, só ia conhecer a mulher na sala de cirurgia, o corpo dela. A consulta prévia era remota. Eles usam essa palavra, consulta remota. Da falta de residência, direto para a televisão, da televisão para os famosos, dos famosos para o consultório no Jardim Paulista, um bairro caro aqui de São Paulo, central.
E dali para as redes sociais, e aí chegando nas 80 mil cirurgias. É mais ou menos isso. Exato. Aí rede social chega em todo mundo, né? Entendi. Todas elas conheceram por rede social. Por isso que não precisa regular as redes sociais no Brasil. O Dr. Herbert tem processo contra ele desde os anos 90. Isso. Como é que essa história começou? Na verdade, isso foi o que deu origem para toda a reportagem, né? A gente identificou esse processo de 99. Então, uma mulher insatisfeita, alegando erro médico, processou ele. Ela ganhou em última instância em 2013. 14 anos depois. Isso. A última atualização do valor é de 2022. É R$272 mil. Ele nunca pagou. E aí, a justiça reteve o passaporte para ele não fugir do país. Quer dizer, a vítima foi operada, teve uma série de problemas, entrou na justiça, a justiça demorou 14 anos para julgar o caso, ele foi condenado, não pagou e ficou por isso mesmo. E tá por isso mesmo, é exatamente isso. Se o Dr. Herbert já está sendo processado desde 1999, mesmo que os processos não tenham terminado, mas são muitos processos, dezenas de processos, os órgãos da categoria médica, né, o Conselho Regional de Medicina, não fizeram nada contra ele? Isso foi o que eu e Gentili nos perguntamos o tempo todo. Cadê? Cadê a ação de CREMESP-CFM? O Gentili foi atrás do CREMESP e perguntou se ele já tinha sido investigado, cassado, que seja, o que quer que fosse. O CREMESP disse pra gente que havia investigações contra ele, mas que não podiam dar nenhum detalhe, porque é tudo sigiloso. O Gentili conseguiu encontrar um processo em que ele foi suspenso por 30 dias. Ele recorreu ao CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. O CFM reforçou a decisão, a suspensão continua, e aí ele foi para a Justiça. Quando ele chegou na Justiça, já tinha prescrito, então ele nunca cumpriu. Foi absolvido porque prescreveu, né? Não é absolvido de fato. O CREMESP disse pra gente, depois que a reportagem foi pro ar, eu acho muito importante salientar isso, porque preciso dizer aqui que faltou um pouco de transparência da parte deles. Por que eles só disseram depois, não falaram antes? Disseram o quê? Disseram que ele foi cassado 2 vezes. Ele foi cassado 2 vezes pelo CREMESP e conseguiu reverter as 2 decisões na justiça. Ele foi cassado, não é suspensão. É não poder mais ser médico. Quer dizer, os pares, os outros médicos reunidos num órgão da categoria, que é o Conselho Regional, decidiu que o Dr. Herbert não poderia mais exercer a medicina. Ele recorreu à justiça e a justiça lhe devolveu essa possibilidade. Exatamente. Eu estou abismado aqui. Mas Camila, porque... eu só não fico tão mais abismada porque eu já conheço essa história, né? Tô há muito tempo com ela, mas é isso mesmo. Como pode alguém que foi cassado, teve seu registro médico cassado pelo Conselho Regional de Medicina, tem mais de 20 condenações na justiça, continuar exercendo a medicina? Continuar exercendo normalmente, Toledo. Eu me passei por paciente, mandei um WhatsApp para a secretária da clínica querendo marcar uma consulta e ela me atendeu normalmente, dizendo os horários que ele atendia, os horários que as cirurgias poderiam ser feitas, os dias, etc. Para comprovar isso. Mas não fui até lá, não teve consulta nenhuma, foi só para me certificar ainda de que ele estava atuante. Pera. Não. Ele continua operando? Ele continua operando e continua recebendo processo. Você joga no Jus Brasil, tem processo de 2024 aberto contra ele. Inclusive, quando eu pedi entrevista para ele me convidou para conhecer a clínica, a equipe. Esse que vocês vão ouvir agora é o Dr. Herbert Gauss Jr. Eu quero reiterar esse convite e abrir as portas do meu consultório e abrir as portas da minha vida profissional para você poder ter clareza do que nós fazemos no nosso trabalho. Durante a investigação, a gente pediu entrevista, com o Dr. Herbert, mandamos umas perguntas para ele responder. Não tivemos nenhuma resposta. Você tem alguma história de alguma dessas pacientes que seja exemplar do trauma, dos danos, das consequências e do que como a vida dela mudou? Uma mulher que era trabalhadora doméstica, a Joelita. A Joelita guardou dinheiro, pegou dinheiro de uma rescisão, foi fazendo o que dava e tinha esse sonho de colocar silicone. Colocou silicone em um lugar, com um médico, deu problema, esse mesmo médico tirou,
Mas ela não queria mais fazer com ele nada. Então juntou mais um pouco de dinheiro e foi procurar o Dr. Herbert, depois de ver nas redes sociais que ele era muito bom. Quando chegou lá, ela tinha já um seio diferente do outro, porque um tinha prótese e o outro não. E ele falou, não, vamos te deixar linda. Depois que ela fez a cirurgia com ele, e isso ela me contando, né? Aí eu cheguei em casa, tirei uma faixa, né, de proteção ali que fica alguns dias. Quando ela tirou a faixa, ela viu que um seio estava virado para cima, assim, preso no peito, e o outro completamente, com o mamilo virado completamente para baixo. E isso foi uma obra do Dr. Herbert, não sou eu que estou dizendo, foi um laudo que ela fez e que atestou isso. Ela ganhou em primeira instância já o processo de pedido de indenização contra ele. Quando eu estava fazendo a entrevista pessoalmente, ela teve uma crise de ansiedade durante a nossa conversa. E? Aí ela foi tomar um remédio, voltou, a gente esperou uns minutinhos, ela voltou e a gente continuou a conversa. E a depressão não é boa, que às vezes vem até a vontade de se matar, né? Eu fiquei com vontade. Ela ganhou a primeira instância, mas recebeu a indenização? Não, porque agora tá tramitando, né? Ele recorreu já. No caso dela, ele já recorreu. Então, vai saber o que vai acontecer. Mas o que... Quer dizer, ela continua com... Continua. Todo dia que ela se olha no espelho... Não, e assim, ó... Eu cubro direitos das mulheres, questões de gênero, violência de tudo quanto é tipo há 10 anos. Tem hora que, assim, a gente engole seco, sabe? Bom, você sabe, você já cobriu um monte de... Ouviu já muita história horrorosa. Ela virar pra mim e falar, eu já tive vontade de cortar os meus seios fora. E aí me vem na cabeça um monte de coisa. Eu vou devagar aqui um pouco, Toledo, que eu acho que é importante. E as mulheres que estão ouvindo vão entender. Passa pela nossa cabeça muita coisa relacionada ao corpo, relacionada à cirurgia plástica, sabe? É óbvio que o homem também sofre pressão para ter a barriga isso, o corpo malhado, etc. Mas a gente está num país que é o líder de cirurgia plástica e que 80% dessas cirurgias são feitas em mulheres. Então, é o público-alvo. Já um incômodo, um machucado de alguma maneira, sabe? De se olhar no espelho e não gostar tanto daquilo que vê. Para acontecer isso, você tomar banho e ver que seu seio deformado, porque é isso que ela tá, deformada, sabe? Alguma dessas mulheres com quem você conversou conseguiu receber a indenização? Conseguiu reverter os males que ele causou? Das 5 que eu conversei, que fizeram o vídeo, né, como te contei, uma conseguiu indenização, já foi paga. Pelo que eu entendi, a maioria não recebe, que daí o que acontece? Isso está em outro processo também que eu tive acesso. Ele passou os bens dele e o dinheiro para outras pessoas. Então até teve decisão da justiça desse ano de um juiz se indignando. Falou, como assim um médico cirurgião tão renomado não tem saldo nenhum na conta? E aí, Toledo, tem uma coisa que eu acho importante falar. Depois que a reportagem foi pro ar, eu procurei de novo a defesa do Dr. Herbert para citar aqui na nossa conversa, nesse episódio aqui do podcast. E dessa vez as respostas foram enviadas pelo advogado do Dr. Herbert, o Ricardo Calil. Ele diz que, abre aspas, responder ou ter processo contra si não implica em qualquer tipo de culpa, fecha aspas. E ele não quis comentar as ações em que o médico já foi condenado. Sobre as sequelas que as entrevistadas relatam, ele diz que, abre aspas, grande parte das pacientes engorda após a cirurgia e esse ganho de peso pode levar ao acúmulo de gordura em diversas regiões do corpo, fecha aspas. Ele afirma ainda que, abre aspas, sequelas podem advir não só do ato cirúrgico, como também por todos os cuidados pós-operatórios a curto, médio e longo prazo, fecha aspas. Reforça que fazer reparos e retoques após cirurgias é muito comum, mas que, abre aspas, muitos pacientes não voltam a procurar um médico e esses casos não são reconhecidos como erros médicos, fecha aspas. Diz que no caso das indenizações que não foram pagas, abre aspas, houve proposta e tentativa de acordo, porém sem êxito, e os que tiveram consenso foram pagos, fecha aspas. Sobre as 2 vezes que ele foi cassado pelo CREMESP e conseguiu reverter na justiça, eu perguntei quais são os casos exatamente, isso não foi respondido, e o advogado disse que, abre aspas, as decisões da Justiça Federal são baseadas em aspectos e erros processuais, daí o motivo da reversão, fecha aspas. Ou seja, não são avaliadas as cirurgias em si, se houve erro ou não, mas a burocracia envolvida com o processo. Sobre ter passado bens e dinheiro para familiares e amigos para não pagar a indenização, informação que consta em um dos processos, ele diz que, abre aspas, toda e qualquer alegação contra o Dr. Herbert e seus familiares que não forem devidamente comprovadas serão alvo de ações e responsabilização perante a justiça, fecha aspas.
E a gente tira que conclusão dessa história, aí ampliando para essa informação que você deu de que o Brasil é campeão mundial de cirurgia plástica. O que as pessoas, sejam homens, mas principalmente as mulheres, 80%, como você disse, devem fazer, caso resolvam fazer esse tipo de cirurgia? Que, primeiro, o que elas precisam saber antes de tomar essa decisão? Por exemplo, eu sei que essas próteses mamárias têm tempo de validade, né? Isso. Ou seja, Exato. vai ter que retirar são depois. 10 anos, se eu não me engano, né? Exato. Conversando com as pessoas, participando desses grupos, o Dr. Herbert e outros médicos avisam isso quando vão fazer a cirurgia? As mulheres que eu entrevistei dizem que ele não avisa, não fala nada, você vai ficar linda e é isso. Pode ser que ele tenha falado para uma ou outra, não lembra? Pode. A questão é que ele não sinalizava como um risco. Não sinalizava. Porque senão elas teriam dito, isso foi sinalizado como um risco. Não, isso não foi sinalizado para elas. Problema com cicatriz também, que é normal, né? Acontecer problemas com... Depende muito da cicatrização de cada um da pele. Isso não foi avisado. Antes até de chegar no médico e de ouvir se ele está te dando todos os avisos necessários, tem uma sugestão, uma orientação muito prática, que é entrar no site do CFM, então coloca lá Conselho Federal de Medicina no Google, entra lá no site e procura CRM, que é o registro médico de cada profissional. Entrando lá, você coloca o número desse registro para ver se esse médico que você vai... Não vai nem na consulta, vai primeiro, antes de consultar, se a especialidade dele é cirurgia plástica, porque é um processo rigorosíssimo para se tornar cirurgião plástico. São exigidas atualizações, modernização da cirurgia, do tratamento, do controle dessa cirurgia. Então, tem muita coisa para ser feita. Não é só um procedimento padrão. Tem muita coisa aí que precisa prestar atenção, que esse médico precisa saber. E ele provavelmente só vai saber se ele passou por esse processo rigoroso. Se no nome dele lá não aparecer cirurgia plástica na especialidade, não vá. Não vá. Isso é o próprio diretor do CFM que eu entrevistei fala isso. Isso, tendo essa comprovação de que ele é cirurgião plástico, ir na consulta e saber se ele está te dando todas as informações possíveis, que é risco, problemas que podem acontecer, possíveis resultados que não vão chegar ao esperado. Se chegou na consulta falando, vai ficar linda, vou te deixar linda e só isso, não, também não é assim, fuja. E outra coisa, a última, que é óbvio pra gente, mas na hora ali que a mulher quer, principalmente aconteceu durante a pandemia, então elas levaram assim com uma certa normalidade, não vá fazer nada com médico que faça só consulta online. Tem que ter pré-consulta pessoal, ele tem que tocar no seu corpo, saber como é que tá a tua estrutura de gordura, de músculo, tudo. Só consulta remota não pode, isso é repudiado por todos os conselhos de medicina. Então, vamos resumir. Primeira coisa, entrar no site do Conselho Regional, Conselho Federal de Medicina, para ver se o CRM do médico, né, o registro dele, prevê que ele é um especialista em cirurgia plástica. Segunda coisa, que ele faça consulta de carne e osso, né? Que ele apalpe, examine, faça anamnese, tudo que o médico precisa fazer para uma consulta de verdade. Exatamente. Né? Na consulta, você se certificar de que ele está te dando todos os alertas necessários, que não é uma coisa simples, que vai ter que retirar depois, etc, etc. E eu acho que também dá para acrescentar não se deixar levar por influencer de rede social para fazer cirurgia plástica com fulano A, B ou C, né? Ai, gente, infelizmente, tá? Eu sei que é muito mais fácil entrar num perfil no Instagram, mandar uma DM, fechar uma consulta com essa pessoa. É mais fácil, mas é aí que elas dão esse golpe. Então não caia, porque isso é golpe, isso é fraude. Se a gente fizer uma busca no Jus Brasil ou no Google, onde quer que seja, por processos envolvendo aquele médico, é comum encontrar mesmo bons cirurgiões tendo processo? Quer dizer, isso é uma medida para a gente escolher um médico ou não? Se ele tem ou não processo contra ele? Um dos diretores da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que eu entrevistei fala, é muito comum haver uma insatisfação com o resultado. Isso é comum, só que a cirurgia plástica é um tratamento. Então, se não ficou bom, esse médico ele tem a obrigação de continuar tratando essa mulher para que fique bom ou, enfim, na medida do possível, que aquilo dê certo, como os dois teriam negociado e acordado, né? Desse
desse jeito as coisas podem funcionar um pouco melhor. Quer dizer, 1, 2, 3 processos é esperado que tenha. Agora Pode 50 ser. não, né? Melhor se não tiver nenhum, né? Mas enfim, 55 realmente, num modo de operação aí em que todas elas contam haver sinais muito parecidos da maneira como ele agia, né? Enfim, de fechar um pacote com 2 coisas, só fazer uma, depois dizer uma coisa, dizer outra, ou então fazer um erro mesmo, ele fala volta, e de repente ela faz de novo e dá o problema de novo. Aí já é um pouco mais complicado. Outra dica é que se houver um grupo nas mesmas redes sociais de pacientes se queixando do médico, também não é um bom sinal, né? Eu acho bom fazer essa pesquisa também nas redes sociais, o contrário, né? Não perfis que falem bem, mas perfis que critiquem, denunciem. Eu vou fazer uma pergunta que escapa um pouquinho dessa investigação específica, mas como você tem lá essa larga experiência em reportagens sobre mulheres, né? Existe uma pressão social que tenha levado o Brasil a esse título de campeão mundial de cirurgias plásticas? É uma coisa da cultura brasileira, dá para dizer isso? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida, Toledo. Não tenho a menor dúvida. Eu já pensei, a minha mãe já fez, minha tia já fez, eu tenho várias amigas que já fizeram. Quem nunca fez, já pensou em algum momento, isso é conversa nossa. Se eu fizesse, eu faria tal coisa. Eu comigo hoje, e as minhas amigas, o meu círculo, a gente está um pouco mais tranquila, mesmo porque há uma discussão crescente sobre o que é exigido da gente em relação à estética. Então, assim, isso em mim se acalmou um pouco. Mas é muito compreensível que uma mulher se sinta ali quase que num desespero de fazer. Guarde todo o centavinho que ela tem para realizar um sonho. Elas falam isso, todas. Era um sonho. Então, assim, ter um seio maior é um sonho? Que ponto que a gente tem que chegar de exigência estética de uma mulher para ela ter o sonho de ter o seio maior do que é o natural, sabe? E é um fenômeno relativamente recente. Isso é mais ou menos o tempo da carreira do Dr. Herbert. Diria que sim, diria que sim. Camila, onde é que as pessoas podem ler as suas reportagens e assistir os vídeos? As reportagens estão na seção Wall Prime do UOL e o vídeo está no canal do Wall Prime no YouTube. Muito obrigado, Camila Brandalize. Mais uma vez, uma ótima reportagem, uma ótima história que você nos conta aqui. Espero que você volte logo para contar outras. Obrigada, Toledo. É um prazer. Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do podcast Wall Prime. Hoje eu conversei com a repórter Camila Brandalize. O roteiro é do Luiz Fernando Toledo. A edição e finalização foram do Lucas Zacarias. A captação e desenho de som são do João Pedro Pinheiro. A trilha sonora original, também composta pelo João Pedro Pinheiro. A trilha sonora adicional é da Epidemic Sound. Coordenação, Juliana Carpanês e Lígia Carriel. O podcast é um produto do Wall Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Muito obrigado a você que ficou até agora conosco. Nos vemos, ou melhor, nos ouvimos na semana que vem, no próximo episódio.